Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que provavelmente você não vai escutar em lugar nenhum hoje. Enquanto o jornal mostra o gráfico vermelhão, enquanto o seu vizinho fala que tá tudo caindo, enquanto o grupo do WhatsApp só tem notícia ruim, minha leitura aponta para uma das coisas que os dados institucionais estão gritando há semanas. Então essa é possivelmente a melhor hora da década para você comprar e para você começar a investir de verdade, tá? Eu sei exatamente o que você está pensando agora. Cara, como assim a melhor hora se tá esse clima de tensão no Oriente Médio, Trump, Hormuz e etc, né? O petróleo oscilando o tempo todo, o Trump mudando de ideia o tempo todo, o Irã também. Cara, o Bitcoin sobe, depois ele cai, depois ele sobe de novo, o S&P 500, ninguém sabe onde vai parar. Só que, cara, é exatamente esse sentimento, né? Essa confusão, e é exatamente porque você está confuso e está desconfortável, é porque a maioria que está com medo, que essa janela de oportunidade de compra de década existe, tá? Porque o mercado ele não compensa quem segue tendência agora de curto prazo, né? O mercado ele recompensa quem pensa fora da caixa, compra e age, né? Compra antes do mercado inverter. E cada grande ciclo de acumulação da história, desde 2008, desde 2018, desde março de 2020, começou exatamente no momento exatamente igual a esse, tá? Manchetes ruins, narrativas pessimistas, investidor de varejo saindo, todo mundo desanimado com os mercados. Enquanto isso, o dinheiro grande, o dinheiro institucional estava comprando em silêncio, e é exatamente o que está acontecendo, tá? A gente vê os relatórios da Glassnode aí, vários, todos mostrando a mesma coisa. A mão forte está do lado do comprador e isso importa mais do que qualquer manchete. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar 3 coisas muito objetivas, tá? A primeira é que os indicadores de tendência estão apontando tendência de alta, mostrando divergência, que só aconteceu 2 vezes nos últimos 10 anos e depois trouxe altas. A segunda, o setup técnico do S&P 500, e depois eu vou falar de 3 aí ações americanas para comprar agora que estão paradas, tá bom? Então, vamos lá, vamos subir. Então eu cheguei aqui em casa agora, a gente vai abrir os gráficos e vou mostrar para vocês o porquê que é interessante você investir agora e a melhor período do ano para fazer investimentos é hoje, exatamente em abril. Vou explicar então para vocês aqui o que nós estamos enxergando aqui para Bitcoin ainda. Nós temos aí o triângulo reverso, né? Testando a porção inferior do triângulo reverso. Nós estamos conquistando algumas médias importantes, rompemos a média 8 semanal, que é uma média de preço em relação a uma alta em relação a 56 dias anteriores, tá? O que mostra que o mercado reverteu de tendência, ou seja, a tendência era de baixa extrema e agora ele está querendo começar uma tendência de alta. E muito tem se falado por aí de que o mercado está preparando uma armadilha, né? Uma armadilha, né? Ou seja, muito tem se falado que ele está buscando alta para continuar caindo, porque numa tendência de baixa, naturalmente o mercado faz topos e fundos descendentes. Mas não é necessariamente uma verdade. Por quê? Porque cada lateralidade ou cada momento que o mercado fica muito tempo lateral, ele entra num clímax, que ele pode trazer reversão de tendência ou não. Recentemente, a gente veio e viu a reversão majoritária acontecer, a reversão de tendência, e agora o movimento ele está fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Exatamente. Desde que a gente chegou em 6 de fevereiro, o mercado não caiu mais. E não só isso, ele não só parou de cair, mas ele começou a criar estruturas de defesa. Ou seja, na minha opinião, quem comprar em abril de 2026 vai ganhar muito dinheiro nos próximos 2 anos. Ou seja, é um investimento, na minha opinião, extremamente seguro e rentável comprar Bitcoin agora nos 75 mil dólares, porque eu acredito que nós vamos, em 2 anos, estar em patamares muito acima, tá? Então muitas pessoas se esquecem, né, se apavoram com curto prazo, acham que o mercado vai desabar e vai cair para sempre, mas bem da verdade a gente está vendo o mercado ganhando corpo, ganhando estrutura de retomada de alta. Muita gente está falando de armadilha, que a qualquer momento o preço vai subir para continuar caindo. Quanto mais pensarem assim, mais difícil vai ser do mercado retornar à queda tão rápido assim, tão cedo, tá? Então eu estou confiante que ainda nas próximas semanas o preço do Bitcoin venha ganhando preço aqui até chegar em meados dos 92 mil dólares, tá? Para se aproximar ali entre 88 mil dólares e 92 mil dólares. Então, esse é meu alvo para curto prazo agora, para abril e maio deste ano. Espero o Bitcoin
em patamares bem acima, bem mais elevados do que ele começou no início do ano, tá? Então, primeiro ponto, primeira característica do mercado que na minha opinião aponta isso é ele começou a construir topos de fundos ascendentes, recentemente rompeu o movimento lateral. No meu entendimento, ele tem grandíssimas chances de continuar subindo, está acumulando em fundo aqui e assim que ele conseguir romper a média de 21 semanas, que é essa média laranja aqui, a gente pode entrar em uma tendência de alta semanal. Muito importante essa tendência de alta semanal porque é uma tendência de longo prazo e aí o preço tende a subir cada vez mais. O S&P 500, agora falando do mercado tradicional, ele veio na porção superior desse triângulo também, né? É a região onde ele vai começar agora a segurar um pouco o preço, vai começar a lateralizar, dando aí a oportunidade de comprar algumas ações mais relevantes, algumas ações maiores, algumas ações mais fortes, tá? Vou falar de algumas delas para vocês, mas por enquanto ele está em fase ainda de continuação de alta. Então a gente teve uma tentativa do mercado iniciar baixa, agora ele completou esse movimento e a grande dúvida que acontece para todos que investem quando compram um ativo, uma ação ou um ETF quando está nessa posição. Agora a tendência é o quê? Lateralizar, exatamente. Ele começar a lateralizar para que no futuro possa voltar a subir ou trazer reversão. Beleza. Ah, mas você não está falando que vai subir ou vai cair? Aí é muito fácil. Sim, todas as possibilidades no mercado de risco, elas são viáveis. Porém, vocês têm que lembrar que o S&P 500 está renovando o topo. E ele vem fazendo isso há muitos anos. Outra coisa, nunca opere contra as médias. Os preços tenderão a voltar às médias, ou seja, o S&P 500 tenderá a voltar para essas três médias coloridas aqui e o preço lateralizar aqui. Nesse período aqui, geralmente o institucional faz o que? A acumulação. E nessa acumulação, na maior parte das vezes, o preço retorna às máximas. Pelo menos historicamente falando, isso no S&P 500. Tá? Então eu sigo bullish para o mercado de criptomoedas, sigo bullish para o mercado de ações americano. Eu acredito que qualquer pessoa que investir agora e segurar por 2 anos vai ter lucros, principalmente narrativas e contextos corretos. Então, NVIDIA, por exemplo, eu acredito em continuação de alta. Ele conseguiu romper aí, está lateralizado para continuar subindo, está em fase de expansão de preço. Só que agora vai lateralizar um pouquinho, né? Voltou aqui para essa região, lateraliza, aproxima as médias, elas podem voltar a continuar subindo. Pega o gráfico semanal, né, dela, ela passou por um período prolongado de correção, fez um falso movimento de baixa aqui. Muitas vezes quando ele faz esse falso movimento de baixa, o mercado continua subindo por mais um tempinho, tá? Mas atenção aos detalhes. Eu acho que ele vai corrigir. Por exemplo, a NVIDIA, eu acho que em algum momento ela vai ter uma forte correção, como do ano passado, em que ela corrigiu 50% para continuar subindo? Com certeza. Sempre quando a gente fala de ativos que são voláteis, ativos de risco, ele sempre corrige depois de um período de tempo, ou seja, existe uma fase de realização de lucro. Acontece que ele está buscando um novo patamar de preço. Então, quanto mais investimento está acontecendo dentro das ações da NVIDIA, mais ele se valoriza. Então, a NVIDIA ela está bem esticada já há bastante tempo, mas segue em tendência de alta, ainda sem grandes riscos de correção profunda. A última grande correção que a gente teve foi no passado, que ela corrigiu ali uns 50%, e antes disso foi essa correção em que ele saiu de 35 dólares e foi para 13 dólares, e mesmo assim ele continuou subindo, se valorizando, respeitando a média 200, tá? E hoje, onde está o preço da média 200 semanas da NVIDIA agora? Em 113 dólares. À medida que vai passando o tempo, essa média vai subindo. Então essa média é a principal média de proteção de tendência secular da NVIDIA, né? Todo mundo que comprou NVIDIA desde que ele teve o rompimento da média 200 só captou alta ao longo dos anos. Por quê? Porque a NVIDIA é a principal ação que representa a inteligência artificial, certo? Ligadas a ela, nós temos várias, mas eu queria falar sobre a Microsoft, tá? Então a Microsoft recentemente fez uma correção até a média 200 semanas, também é outra que está com a possibilidade de formalizar fundo a partir desse ano para continuar expandindo o preço. Eu estou indo contra todos os cavaleiros do apocalipse existentes. Eu não acredito que o mercado vai desabar ou vai ter um crash agora tão cedo. Quando que eu acredito que ele pode ter um final, né, um final de tendência de alta?
quando o dinheiro acabar. E por enquanto, o dinheiro não vai acabar, o dinheiro vai ser impresso cada vez mais. Historicamente falando, quando nós temos guerras ou períodos de conflito, como eu falei no início do vídeo, são as maiores oportunidades da história de ter comprado barato. Então, quando o mundo está caótico, quando está todo mundo na dúvida do que vai acontecer no futuro, geralmente é o melhor momento de comprar. Hoje todo mundo está com medo, correto? Hoje todo mundo está inseguro. Beleza, melhor momento de comprar agora. Ponto. Historicamente é isso. Vamos pegar agora Apple. Apple também está com tendência de alta confirmada aí, continuação da tendência de alta, tá? No pré-market aqui, que está no mercado, no pré-mercado que a gente chama, ele continua se valorizando, continua subindo, média vermelha intacta ainda, todo mundo que está comprado em Apple está segurando, está com tendência ainda a ter o seu capital se valorizando, né? Por quê? Está aportado nas maiores. Mas o mais importante, por que eu acredito que o mercado vai continuar subindo? Aí nós vamos pegar o Russell, porque o Russell ele é o índice dos ativos de maior risco, ou seja, as mid caps, as small caps. As menores ações, as ações entre 2 bi a 20 bi fazem parte da composição do Russell. E dá para ver que eles estão disparando ainda em alta. Então, enquanto o Russell estiver em alta, enquanto o Russell estiver fazendo topos e fundos ascendentes e continua em tendência de alta, sem mostrar sinais de enfraquecimento ou de reversão, a gente pode apostar em crescimento exponencial do mercado de ações das small caps e mid caps. O que é mais small cap? Empresas que têm entre 2 bi a 20 bi. Mid caps, acima de 20 bilhões de dólares. Big caps, acima de 200 bilhões de dólares, tá? Então, a gente tem aí as ações de médio tamanho e de pequeno tamanho que já estão consolidadas no mercado, que já passaram de 2 bilhões de dólares de valor, continuando subindo, tá? E as ações de computação quântica, na minha opinião, podem retornar ainda esse ano a uma tendência de alta, porque elas mostraram suporte em região de 200, da média 200, subiram recentemente 100% de alta, podem iniciar um processo de lateralidade para continuar subindo e pode ser que seja o momento, né, o time de pensar em aportar novamente em risco, assumir alguns riscos em computação quântica, ações de computação quântica. Inclusive estou, né, hoje voltando a comprar ações de computação quântica. Se você quer saber quais ações estou comprando com a minha carteira, só se tornar membro Ninja aqui, ou membro Deus, ou membro Premium, e você vai me acompanhar nas reuniões aí semanais, e nessas reuniões aí eu vou falando um pouco mais sobre as ações que eu estou me posicionando, sobre as criptomoedas também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Não desistam do mercado mesmo com todo esse medo, quanto mais medo tem gerado, melhor é o momento de comprar. Compre aos sons dos canhões, venda ao som dos violinos, tá bom? Então, quando todo mundo começar a ficar extremamente bullish, muito otimista, mega ultra power otimista, aí sim você pensa em realizar lucros. Por enquanto, agora é o momento de comprar no desespero da galera, tá bom? Enquanto todo mundo está desesperado, sigo comprando e sigo aportando em ações. As ações dos membros aí ninjas estão todas positivas, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Se inscreva, se torne membro do canal aqui embaixo. Links importantes na descrição, corretora que eu utilizo, cartão de crédito que eu utilizo e tudo mais. Valeu, um abraço.